Nós não podemos tomar a forma do mundo, porque não é o mundo que nos molda. Nós não podemos querer a nossa própria forma. Em Isaías 45, versículo 9, o profeta Isaías também falava mais ou menos do mesmo jeito que Jeremias falou: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Não está legal, falta o bico dessa chaleira. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E nós às vezes queremos ter a forma da religião, ou queremos ter a forma que o mundo tem, e pior, tem quando a gente quer ter a nossa própria forma, e achamos que nós podemos dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Quando nós contendemos com Deus, como disse Isaías a respeito do povo de Israel, que briga com Deus porque Deus não está fazendo do jeito que eu quero que Ele faça. E às vezes somos insatisfeitos. Eu disse hoje de manhã que há um erro em nós. A gente muda de roupa para ver se muda o nosso ânimo. A gente muda de casa. Se não pode mudar de casa, a gente muda o quarto. Se não pode mudar o quarto, a gente muda os móveis de lugar. Muda de namorado, para ver se a vida melhora. Muda de igreja, muda de pastor, muda de religião, muda de bairro, muda de cidade. A gente viaja bastante fora do Brasil, você encontra muitos brasileiros em todo quanto é lugar do mundo. Alguns deram certo e outros não. Porque tem gente que dá errado aonde for, porque o problema não é o lugar que ele mora, o problema é ele. No Brasil ele era enrolado, endividado, trabalhava, não sabia juntar, gastava que nem um doido e tinha um monte de dívida em real. Agora mora na Europa e é enrolado, continua endividado, agora deve em euro. Aí ele sai fugindo para os Estados Unidos, depois deve em dólar. Vai para o Japão, vai dever em ien. Porque o problema não é o lugar que ele está, o problema é quem ele é. E às vezes nós fugimos de lugares, tentamos mudar a forma ou as formas ao nosso redor, mas nós não estamos sendo moldados. E somos insatisfeitos. Eu disse hoje pela manhã um negócio que eu achei interessante. Eu falo os negócios que às vezes eu acho que é legal. Nós temos um grande feito, nós somos mágicos, nós conseguimos uma proeza. A gente consegue andar com Deus, ter Jesus como Salvador e não ser feliz. É uma proeza essa. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, e a gente vive insatisfeito. Porque não permitimos que Deus nos molde do jeito que Ele quer. E queremos buscar a alegria que temos na nossa carne, no nosso ânimo, na nossa cabeça. E não entendemos qual é a maior alegria de um ser humano, a satisfação do pão vivo que desceu dos céus. Como disse Jesus em João 4, a minha comida, o que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. E não permitir-se ser moldado é um passo decisivo para a tua infelicidade. Em Filipenses 2, 7, a Bíblia diz, ali a partir do verso 5, que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas diz o texto, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, etc, etc, etc. Ele permitiu que Deus o moldasse, na forma de servo, que Deus fizesse dele aquilo que o Senhor desejava. Em Hebreus capítulo 5, vamos pular para o último texto lá, o pessoal que está lá em cima, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, embora sendo filho, Jesus Cristo, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. É isso que Jesus Cristo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Interessante esse texto de Hebreus, de que mesmo sendo filho, ele foi moldado. Eu não acredito que Jesus tinha 3 aninhos de idade brincando no berço e dizendo, eu vou morrer para ser o Salvador. Ele não sabia disso, eu acho que não. Apesar de que ele esteve com 12 anos no templo, discutindo com os homens que entendiam da lei e maravilhando a todos que estavam ali, mas eu não acho que com 12 anos ele tinha consciência que ele iria partir e morrer. Eu não sei quando foi que Jesus entendeu pela profecia e pela comunhão com Deus, de que como ser humano, não como filho de Deus, mas ele veio a compreender, eu sou, talvez no seu batismo, quando ele compreendeu, pode ter sido,
Talvez na transfiguração, quando apareceram para ele Moisés e Elias, dois que foram também levados ao céu com o corpo glorificado, demonstrando para ele o que aconteceria com ele. Eu não sei exatamente qual foi o momento que isso aconteceu. Mas Deus moldou Jesus Cristo, e ele aprendeu a ser moldado. Diz a palavra que era um homem de dores, que a Deus agradou moê-lo, diz Isaías 53, fazendo-o enfermar. Foi agradável a Deus moldar e tratar Jesus Cristo e formá-lo da maneira como ele desejava. A palavra do Senhor diz que Deus forma o nosso coração. Em Salmos, no capítulo 33, versículo 12, nós vamos ler, Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele outro texto a gente usa numa outra pregação, tá bom? Guarda ele aí. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Versículo 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens.